Renato Gaúcho ficar com o time titular no Rio de Janeiro é a escolha certa para o momento? E vale a pena colocar um time completamente reserva nesse jogo fora da Sul-Americana? Nós vamos discutir sobre essas questões na nossa atualização da tarde de hoje, assim também como vamos falar sobre o Fla-Flu que a gente vai ter amanhã pela Copa Rio Feminina. Então vem comigo, meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Gravando a nossa atualização da tarde de blusa de lã, porque aqui em Petrópolis está fazendo bastante frio. Mas antes de começar o nosso vídeo, eu queria agradecer a galera que mandou mensagem de felicitações lá no Instagram. Tenho bastante mensagem a responder ontem à noite, mas eu acabei indo dormir antes da meia-noite mesmo, de tão cansada que eu tava. Vou parar para responder com calma, espero conseguir responder todo mundo, né? Mas desde já fica o meu agradecimento público aqui. E é claro, eu vou pedir pra você que tá chegando aqui, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e hypar esse vídeo. Se você tricolor, curte estar sempre bem informado sobre o Fluminense e quer ajudar a nossa comunidade a continuar crescendo. A gente vai ver hoje, agora, né, essa decisão que o Renato toma mais uma vez de poupar na Sul-Americana pensando no Campeonato Brasileiro e dessa vez com um quê diferente, né, já que o Renato vai ficar no Rio de Janeiro, até porque o jogo é fora, né, o último jogo contra o São José já foi aqui no Rio, mas ele não vai estar junto com esse grupo reserva que vai entrar dentro de campo, ele vai estar com os titulares treinando no Rio. Vou colocar a matéria do GE, acabou que depois disso a gente já teve a confirmação dessa lista de relacionados pelo próprio Fluminense e a gente vai ver esses detalhes, mas vou colocar aqui a matéria do GE explicando o motivo do Renato ficar no Rio. Fluminense viajará para o Chile sem Renato Gaúcho e titulares, veja relacionados. A matéria é pelo Marcelo Neves. Ela é uma matéria de ontem, né? Agora o Fluminense já até chegou lá no Chile. Mas pra gente vir aqui, focando na parte do Renato, a comissão técnica decidiu poupar o time principal visando o clássico contra o Botafogo no próximo sábado pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O desgaste do elenco que vem de jogos de 3 em 3 dias foi colocado na balança. Renato quer aproveitar a semana livre para preparar os titulares, por isso ele fica e não viaja com um grupo reserva que vai para campo nesse jogo, né? Aí aqui, antes da gente entrar nessa discussão, né, em termos de opinião, que eu quero saber de vocês também, se vocês já quiserem pode deixar aí nos comentários, mas vou dar minha opinião aqui pra vocês. Ele coloca assim: para ser ideia, nem mesmo o goleiro Fábio viajou, como os titulares ficaram no Rio de Janeiro, o Fluminense levou vários atletas de menor minutagem e das categorias de base do Fluminense. O meia Rubem Lescano é um nome pedido pelos torcedores e está na delegação, tem chance de ser titular. Existia a expectativa até do Gabriel Fuentes também recuperado viajar para essa partida, mas ele não foi, ele segue em trabalho de preparação física, então o Gabriel Fuentes não foi para esse jogo. Antes de eu mostrar a lista de relacionados, que eu acho que é uma outra situação que vale discussão com relação a nomes que são pessoas mais experientes do elenco e que não ficaram com o time titular, e talvez isso dê um sinal ali de realmente esse time que o Renato segue enxergando como titular, apesar de algumas atuações questionáveis. Mas vamos falar um pouco sobre essa ficada do Renato. Ficada do Renato, parece que ele ficou com alguém, né? Mas, enfim, eu entendo que pelo Renato ser essa figura mais folclórica dentro do futebol, acho que dá uma impressão pra galera de que o Renato ficou porque não quer trabalhar. Mas o Renato não ficou pra não trabalhar, né? Ele vai ficar justamente pra treinar esse elenco principal, visando a preparação para o clássico contra o Botafogo. Por quê? Porque o Renato decidiu focar no Campeonato Brasileiro? Eu não tenho essa visão não, tá? Acho que nesse quesito, especificamente, pensando no jogo do sábado, que é o jogo contra o Botafogo, deve ter ali um pedido do clube. A gente sabe, as últimas partidas que o Fluminense fez contra o Botafogo, essa freguesia recente que se criou desde a última vitória de 2022, mas principalmente, né, as partidas de 2023 e 2024 até aqui, mesmo a partida do Campeonato Carioca esse ano, quando eles estavam tendo o primeiro jogo com o time titular e a gente não conseguiu ser efetivo, pelo contrário. Então eu acho que tem essa importância que o clube deve ter dado. Olha só, clássico não é nada, não é nada. É uma situação que coloca muito peso para a torcida, então você vai ter uma cobrança maior do torcedor se mais uma vez não conseguir vencer o Botafogo, que vem de atuações bem questionáveis e que não tem conseguido resultados. Então você imagina você reacender ali. Nossa, eu acho que assim, isso pra um jogo seria uma grande problemática, porque
A torcida tricolor entraria ali em uma crise de começar a questionar o trabalho do Renato. E além disso, tem toda uma questão de rivalidade que eu acho que não traria nada positivo pro time. Quer dizer que o Renato ficando, isso garante que o Fluminense vai ganhar? Não, eu acho que assim, não garante, mas acho que nós temos boas chances. E aí, assim, qual seria o ideal, né? A situação ideal seria que o Renato pudesse estar com a equipe que viajou, já que é uma equipe estreante, que tem muitos jogadores ali que ainda não entraram em campo pelo Fluminense, que muito provavelmente farão a sua estreia nessa data. Mas ao mesmo tempo você precisa acertar, né? Se você quer ser mais efetivo, a gente fala como o Fluminense já demonstra sinais de melhora com o Renato, mas ainda tem coisas a se ajustar. Então você precisa que o Renato fique com esse grupo, porque não adianta ele viajar, deixar o grupo sendo treinado, mas não estar perto para poder fazer esses ajustes que a gente ainda vê uma necessidade. Eu, por exemplo, acho que precisa de um ajuste muito urgente dentro do ataque. O Fluminense cria boas oportunidades, mas tem muita dificuldade em ser efetivo no terço final de campo. E eu acho que também precisa de uma mentalidade. Esse jogo, então, contra o Vitória deixa muito evidente essa mentalidade de, cara, você não pode, num jogo decisivo, você tá com o jogo controlado, você tá com o resultado debaixo do braço, levar perigo para sua área dessa forma, você tendo como matar fazendo uma falta tática. Eu acho que também precisa dar essa maturidade pro elenco e que é melhor que a gente tenha o Renato junto com esse time, que é o time que deve seguir sendo titular. E por outro lado, você também tem uma classificação já bem encaminhada, acho que ainda não dá para dizer definida ou adiantada, mas bem encaminhada, o Fluminense sendo o único do seu grupo com 6 pontos. Claro, você tem a possibilidade, por exemplo, do Once Caldas agora conseguir fazer 6 pontos, então uma vitória nesse jogo também seria bastante importante, mas você vendo o Fluminense dentro de um time bem fraco e que eu acredito que a comissão acredite que mesmo com o time reserva fora, a gente tenha condições de pontuar nesse jogo. Não sei se vem essa possibilidade de ganhar, mas pelo menos condições de pontuar nesse jogo. No momento, essa me parece ser uma decisão acertada. Por que eu tô falando isso no momento e eu vou lembrar disso independente dos resultados que a gente conseguir? Porque ela pode se mostrar não acertada futuramente, caso o Fluminense não consiga o resultado que pretende, tanto viajando fora contra a União Espanhola, e caso o Fluminense também não consiga o resultado que pretende dentro do clássico no fim de semana. Todo mundo vai questionar o que o Renato tá fazendo. Eu estou dizendo aqui bem claro pra vocês que pode ser arriscado, mas me parece uma decisão acertada se a gente for olhar que o campeonato está muito... Não o campeonato, não. O calendário está muito apertado por conta dessa quantidade absurda de jogos que a gente vai ter em abril e maio. E em algum momento o Renato vai ter que ter tempo para treinar com a equipe. E eu acho que não dá para esperar a data FIFA, que tem pouco antes do início do Mundial, para que o Renato tenha tempo de treinar com a equipe. Qual é o grande problema? Ter ficado muito tempo com o Mano Menezes. Para mim, esse é o grande problema. Eu não vou nem voltar na renovação. Mas assim... O Mano Menezes poderia ter caído depois da final do Campeonato Carioca e aí o técnico que viesse teria um tempo para treinar com a equipe, uma mini pré-temporada, né? O Renato não teve isso, pelo contrário, pegou o bonde andando e vai precisar de tempo para treinar com o grupo. E concordo também com relação a você não ter como manter o time titular jogando jogos de 3 em 3 dias, tendo 9 jogos em um mês, 8 jogos em um mês, coisa do tipo, porque uma hora a questão física vai pesar. E de fato a gente tem visto jogadores, a gente tem muitos jogadores, né, que estão fora do time, né? A gente pode citar aí o Gabriel Fuentes, o Guga, Riquelme, Isaac, o próprio Renato Augusto, que até agora, assim, né, não deu sinais de retorno à equipe. A gente tem visto vários jogadores ali com situação gripal, né? A gente pode falar ali do Lima, a gente pode falar do do Lavega, a gente pode falar sobre o próprio Léo Jansen, que precisou ser substituído ali na lista de relacionados do último jogo por conta disso. Então, assim, você precisa cuidar realmente do físico desses atletas. E aí, assim, resumindo, o ideal é que a gente tivesse um calendário que não precisasse fazer esse tipo de loucura. O bom seria se a gente pudesse ter o Renato, por exemplo, com esse time reserva que vai entrar em campo, mas também ter o Renato treinando com esse time titular. Mas o Renato é um só, então não dá pra fazer duas coisas, e aí você passa dentro dessa situação toda, diante dessas condições, a ter que fazer uma escolha. E aí me parece realmente, de fato, a escolha mais acertada. Mas, agora a gente vai passar... Vou colocar a lista de relacionados, e aí nem vou colocar dessa matéria do GE, não, vou colocar já com a própria informação do Fluminense, o Fluminense divulgando, de fato, os jogadores que viajaram pro Chile.
E aí a gente discute também sobre talvez quem poderia ter ficado ou quem foi bom ter ido. Como a gente já começa a imaginar talvez esse time sendo esse time dentro de campo. Bem, essa daqui é a lista oficial publicada pelo Fluminense nas suas redes sociais, ali no Twitter. Goleiros: Gustavo Ramalho, Kevin Vinícius, Vitor Eudes. Defensores: Caio Amaral, Davi Schwindt, Gustavo Sintra, Júlio Fidelis, Léo Jansen, Manuel, Thiago Santos e Wagner. Meio-campistas: Fábio, Facundo Bernal, Doma, Lavega, Lescano, Nonato, Thiago Henrique, Wallace Davi. Atacantes: EV, Kelvin, Keno, Kevin Serna, Paulo Baia e Wesley Natan. E aí, assim, quem eu acho que não deveria ter viajado para esse jogo? Keno. Eu acho que o Keno ter viajado para esse jogo talvez mostre um pouco que o Canóbio, apesar das últimas atuações, está muito confortável na sua posição como titular. Não acho que deveria estar tão confortável assim. E tenho muita dificuldade de entender a gente com essa dificuldade ofensiva lá na frente, eu acho que não ofensiva, né, mas efetiva lá na frente, você não olhar talvez o Keno como uma opção de titular. E pelas falas do Renato já em coletiva de imprensa me espanta, assim, me acho um pouco diferente. A gente vê talvez o Keno nesse jogo ficando com os garotos mais inexperientes. Não, pode ser para dar uma segurança, mas assim, acho um pouco diferente. Quem eu acho que é bom a gente ter nesse time? Acho bom ter o Thiago Santos, acho tanto o Thiago Santos como o Manuel, né? Acredito que os jogadores da base precisam ter oportunidade, mas é importante você ter alguma segurança, porque eu acho que também é um jogo em que você pode falar assim, não, pô, se o Fluminense perder, não afeta nada, não acho que seja assim. Acho bacana a gente ter o Júlio Fidelis, que é um jogador que a torcida pede bastante, que gostaria de ver, e muito provavelmente eu acredito que ele vai ter oportunidade, assim como o Léo Jansen, que foi bem no jogo contra o São José, ele ter mais uma oportunidade de entrar novamente em campo. O Everaldo, com certeza, né? Não acho que o Everaldo fazer gols nesse jogo não vai mostrar nada muito diferente do que a gente viu até agora, afinal o Everaldo só conseguiu aparecer de fato em jogos menos desafiadores, o que não é bom pra ele, mas ao mesmo tempo ele precisa ter rodagem, ele precisa fazer gol, ele precisa voltar a pegar confiança, e aí é bom ter ele nessa partida. Por outro lado, acho que a gente quer ver muito o Lescano e o Lavega, e acredito que pelo menos o Lescano tenha um favoritismo aí pra entrar como titular, pela posição, né, e pela falta talvez de jogadores ali para essa função. Acho bom o Nonato, que tem sido uma peça que tem usado bastante, não ficar parado, por exemplo, nessa rodada, já que, né, não é titular da equipe, da mesma forma como o Wallace Davi. Acho que é bacana ter mais oportunidades também. Foi um jogador que teve oportunidade no início do Campeonato Carioca e acho que vai ser interessante ter oportunidade agora. Vai me incomodar o quê, caso aconteça? Caso Paulo Baia tenha oportunidade no lugar de algum moleque. Ou, por exemplo, do Lavega. Isso vai me incomodar se isso acontecer. Mas a gente só tem como ver, né, ali quando o time entrar dentro de campo. Esqueci até de comentar sobre outros jogadores, né? Acho bacana Doman, Kelvin, Davi Schwindt, o próprio Wesley Natan terem oportunidade também de viajar com o grupo e, quem sabe, de entrar dentro de campo ao longo dessa partida. Acho bacana ter o Kevin Serna também ali, porque é uma outra opção de segurança, de mais experiência com relação aos jogadores mais inexperientes, caso a situação ali dentro do jogo se complique. E vale mencionar também, né, Kaique Almeida não viajou com a equipe. A gente sabe que o Kaique Almeida voltou nessa condição de jogar com o Sub-20, né? Parece que tem ali uma questão do clube de se resguardar um pouco mais com relação ao atleta.
mas ao mesmo tempo, acho que pra ele não viajar com essa equipe é porque alguma coisa tem, não deve estar se destacando, se está se destacando, deve seguir tendo algum outro problema. Deixa aí nos comentários, já de uma vez, quem você quer ver em campo, e até se você tem uma escalação, um 11 ideal dentro desses jogadores, também pode ficar aí à vontade pra colocar aí nos comentários. E vamos falar sobre um outro jogo que nós teremos amanhã, né? Porque amanhã a gente já sabe que tem jogo da Sul-Americana, mas 9 da manhã o Fluminense também entra em campo pela Copa Rio Feminina, a última rodada da Copa Rio Feminina. Então, Fluminense e Flamengo se enfrentam às 9 horas da manhã no estádio Marcelo Vieira, ou seja, mando nosso, pela última rodada da Copa Rio Feminina. Fluminense que vem de bom resultado contra o Sport, vem de vitória para esse jogo, mas agora vai enfrentar, apesar de ser na Copa Rio, não no Brasileirão, né? Vai enfrentar um adversário mais forte, mais desafiador. Vamos torcer para que as meninas consigam vencer esse clássico nesse dia 23, nessa quarta-feira. Mas então essa foi a nossa atualização da tarde. 5 horas a gente entra em live para poder trocar mais uma ideia sobre essa e todas as outras notícias que surgirem ao longo desse dia. Beijo no coração, saudações tricolores. Se você ainda não deixou o like, não esquece de fortalecer. E até mais tarde.